Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma live aqui no Instagram, que posteriormente depois irá para o YouTube, sobre as horas douradas. Sei que é um bocadinho cedo, são 6 da manhã, mas como sempre, aqui na Escola da Consciência, para além daquilo que nós falamos, partilhamos, ensinamos, nós sobretudo vivenciamos tudo isso que nós dizemos, que nós partilhamos. E por isso, uma das coisas que são fundamentais, são valores basilares aqui na Escola da Consciência. Um deles é este: é saber aproveitar os momentos do dia, né? Esta arquitetura cósmica, né? Da natureza, da alma universal, para nosso próprio proveito. E por isso, aqui estamos nós. Por isso, um bom dia para ti, que nos estás a ver agora, ou mais tarde, ou amanhã, depois, seja lá quando for. Um bom dia e espero que seja uma boa aula, um bom momento para ti, que possas aprender e, se possível, partilha, comenta, deixa aqui a tua pegada para que possas também interagir connosco e nós contigo e podermos então deixar fluir aqui a informação e fazer com que tudo isto possa crescer, para que o bem cresça desta maneira, porque o conhecimento é poder e se há tantas coisas menos positivas, menos boas, que tanto crescem e tanto dão que falar, é preferível, mesmo, é preferível que se há alguma coisa que cresça, então que seja o bem, então que seja o conhecimento, então que seja o amor, a fraternidade. Isso sim, isso vale a pena deixar crescer. Então, vamos estar aqui um bocadinho, aqui fica um bocadinho do café da manhã. Vamos estar então aqui um bocadinho à volta daquilo que são as horas douradas, aproveitar este momento do dia, né? O nascer do sol está cada vez a acontecer mais cedo, não é? Uma vez que estamos aqui no horário da primavera ou de inverno, como se costuma dizer aqui no hemisfério norte, onde nós nos encontramos, e por isso agora neste momento o nascer do sol acontece por volta das 6h30. Será muito provavelmente quando nós estaremos a terminar aqui esta live. Por isso é um momento ótimo a seguir a live de poder ir lá fora, de poder observar o sol, ou pelo menos, caso esteja a chover ou caso estejam nuvens, poder olhar o céu e poder absorver toda esta energia, não é, propícia desta hora que acontece na atmosfera. E é muito importante saber reter destes momentos esta energia para que nos alimentemos, para que possamos construir um estilo de vida, não é, gradualmente, o mais positivo, o mais equilibrado, o mais saudável possível para nós mesmos. Só depois, então, tudo o resto da nossa vida, a área familiar, a área das amizades, dos relacionamentos, da profissão, do lazer, da espiritualidade, só depois tudo o resto pode fluir equilibradamente, saudavelmente, quando este primeiro aspecto, que é basilar, que somos nós mesmos, estiver bem assente, bem alicerçado em atitudes boas, em valores bons, em momentos prazerosos, saudáveis e equilibrados. Tenho certeza absoluta que concordas comigo. Então, estava eu a dizer que agora o nascer do sol acontece por volta das 6h30, já o pôr do sol acontece por volta das 7h45, mais ou menos, ou, peço desculpa, 6h45, não é? Da tarde. E é curioso, não é? Uma vez que já passamos agora do equinócio, o período do dia já se estende cada vez mais e por isso o dia agora é maior do que a noite. Não é? O dia tem mais ou menos 12 horas e 15 minutos, enquanto que a noite tem 11 horas e 45 minutos. Isto é muito interessante. Olá, Mimael, muito bom dia. E por isso, espero que esteja tudo bem contigo. Não é? Aproveita este momento enquanto estamos aqui e uma boas horas douradas. E estava eu a dizer que, uma vez que caminhamos para o solstício de verão, em que é um momento auge, né, do período do dia, nós aqui caminhamos gradualmente, uma vez que agora passamos a primavera, não é?
E por isso o dia agora compreende, a duração do dia compreende ser maior do que a duração da noite. E isto é muito importante, não é apenas ciência, eu faço questão de vir aqui falar sempre destas questões que parece muito científico, parece muito o que é que isto tem a ver, é apenas uma curiosidadezinha, não é uma curiosidadezinha. Para aquele que é o iniciado, para aquele que tem uma via esotérica, para aquele que tem uma vida interiorizada, sabe perfeitamente que através da lei das correspondências, tal como em cima como em baixo, que são algumas leis herméticas basilares para a construção de uma vida de um iniciado, sabe perfeitamente que o dia, não é? Que é esta vivência da luz, não é? Vivência da luz da individualidade, do próprio espírito, do grande espírito, do cosmos, de Deus, da divindade, como lhe queira chamar, não é? A luz é muito maior. E por isso estamos próximos, não é? Dessa vitória interior. Não é exterior, não é isso que interessa. Exteriormente continua a ter igual. O que interessa é interiormente. É caminharmos, né, nesta senda iniciática, nesta senda interior, de vivenciarmos as nossas sombras. Isso sim, isso é fundamental e é cada vez mais importante, porque o sistema assim parece que clama por isso, né? Quanto mais o sistema aperta, mais é necessário que se saia dele para se poder desenvolver e, olhando de fora, poder questionar, poder refletir, poder inquirir e, a partir daí, retirar as devidas reflexões, as devidas ilações, se de facto é isto que uma pessoa quer para a sua vida. E, em consequência disso, não é? Poder alterar tudo aquilo que for necessário alterar. Ora bem, as horas douradas é precisamente sabermos aproveitar estes momentos do nosso dia. Não é? Tal como te falei, não é? O momento da aurora no nascer do sol, o momento do crepúsculo no pôr do sol. E isto é fundamental e espero que é o beabá e espero que compreendas isto de uma vez por todas, porque de facto são momentos. Que na aurora em que a energia magnética, e isto não são tretas, é científico, está estudado a partir do século XIX de forma extensíssima. É só procurar na internet, googlares por aí fora, ires ao YouTube e ver montes de informação, né? Já para não falar na literatura que existe já bastante científica e capaz de comprovar tudo isto que estou aqui a falar. Eu simplesmente só estou a simplificar toda esta informação que já existe e a trazê-la assim muito naturalmente. E por isso as faixas de frequência, né, a energia magnética que está presente na atmosfera nesta hora do dia é muito alta. Não é? Dentro do espectro visível, concentra-se nas faixas mais altas, por isso, à lei da correspondência, nós trabalhamos o nosso intelecto, trabalhamos a nossa razão, trabalhamos aquilo que é a nossa mente superior, os chakras superiores da garganta, da terceira, da visão, da nossa coroa. E no pôr do sol, não é? Um pouco antes do crepúsculo, nós trabalhamos pela lei da correspondência, não é? A faixa energética é muito mais baixa, faixa energética dentro do espectro visível, não é? Porque todas estão a acontecer em simultâneo, mas dentro do espectro visível há uma maior incidência de ondas magnéticas das faixas mais baixas e por isso nós aproveitamos esse momento para trabalharmos também o nosso corpo físico, não é? As nossas emoções, o nosso intelecto e isso, não é? Que nos liga mais à matéria e é um excelente momento para nós podermos caminhar, para nós podermos fazer exercício, para nós podermos fazer alongamentos, enfim, tudo aquilo que nos liga a este plano mais material, mais terreno. E assim, ao longo do dia, né, devido a esta arquitetura, podemos ter momentos em que nos ligamos ao alto e momentos do dia em que nos ligamos à Terra. Onde nós temos a energia cósmica e a energia telúrica. E saber equilibrar isto de forma saudável é fundamental. Porque é claro que isto não vai resolver, não é o xará do dia para o outro, claro que não. Nem isso existe em lugar do mundo. Existe tal coisa. O que existe é que, com a repetição, com esta construção deste hábito de vida, com certeza vais ter inúmeros benefícios de seguir esta prática. E isso é tudo. Porque depois tem benefícios que têm consequências, não é? Em todas as áreas da tua vida. Já para não falar nas áreas ditas mais materiais, mas
na tua componente espiritual, sobretudo na tua componente psicológica, que é fundamental para nós conseguirmos lidar aqui materialmente com todas as áreas da nossa vida, com a componente energética ou magnética e finalmente com o corpo físico, né? Para mantermos uma vitalidade coesa, forte, saudável, né? Para que a nossa máquina esteja sempre bem carregada, né? Como uma bateria, para poder desempenhar as suas diversas tarefas ao longo do dia. E por isso, como deve estar a imaginar, saber ter este equilíbrio, é? Este discernimento ao longo do dia, torna-se cada vez mais evidente que é fundamental. O sistema está aqui construído para nos adoecer. O sistema, não é, está construído para nos aprisionar. Isso é verdade. E por isso, não é este plano material. Por isso cabe-nos a nós, a cada um de nós, fazer este momento de parar, não é? O stop and go, parar, refletir, poder questionar todas estas questões e depois então retirar ilações que sejam positivas e dar o go no sentido de poder agir em consonância com estas ilações. Ok? Aproveitando agora o momento, qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer situação que queiras partilhar, estás à vontade, ok? Está bem? Isto aqui, eu digo isso porque o tempo aqui passa literalmente a voar, e por isso eu estou aqui a falar, a falar, a falar, a falar, e quando me dou conta o tempo já passou, não é? E se não aproveitares o momento para colocar as dúvidas, as questões ou os teus pontos de vista, não é? Porque são sempre muito bem-vindos, de repente já estamos no fim e a oportunidade passou. Por isso, aproveita o momento, não é? Partilha aqui a tua opinião sobre a temática ou sobre tudo isto que estou aqui a falar, ou sobre a temática do dia, que ainda não falei, ainda não abordei, porque estava a falar ainda sobre estas questões que são fundamentais desta arquitetura cósmica, ok? E desde já quero agradecer a ti que estás agora aqui, não é? Que é para falar diretamente para a minha Nael, mas também agradeço a todos que, seja no futuro próximo ou mais longínquo, possam estar a assistir a este material e queiram então entrar em, em contato. Bem, como manter, a temática de hoje é como manter um alto padrão energético. Né? Cada vez mais, esta pergunta é fundamental. E parece que estou aqui a repetir-me neste ponto, não é? Do fundamental. Isto é fundamental, aquilo é importante, aquele outro é fundamental e o outro também é fundamental. Parece que tudo é fundamental. Só que a verdade é que hoje em dia, da forma como isto está, da forma como, mais uma vez, o sistema está. E o sistema, não é? Eu estou a balizar um conjunto de valores, um conjunto de hábitos, um conjunto de formas de se fazer, um modus operandi, não é? Muito específico e dia a dia está a ser construído de forma inconsciente, mas coletiva, né? Individual, mas principalmente coletiva, que leva as massas a agir de uma forma muito específica. E parece que este modus operandi está cada vez mais a agrilhoar, a apertar o cerco à nossa própria individualidade, à nossa liberdade, àquilo que é a nossa pessoa, não é? Os valores intrínsecos à nossa pessoa. E isso faz parte do desafio. E acontece de propósito, é permitido pelo Cosmos para que cada um tenha a possibilidade de olhar para si. Foi aquilo que já falei há bocadinho. Agora, se nós não pararmos definitivamente para refletir, para questionar, para tirar ilações de tudo isto que acontece e que não é nada positivo, deste aprisionamento, pois então iremos continuar a caminhar de forma cega, de forma doente, de forma desequilibrada, de forma desarmoniosa. E por isso, dificilmente a vida irá correr grandemente. Dificilmente nós conseguiremos construir relacionamentos verdadeiros. Dificilmente nós conseguiremos construir uma vida, não é, saudável. Podemos ter algo que funciona numa área, mas as outras todas estão abandalhadas.
estão desocupadas. Podemos ser maravilhosos numa vertente, mas todas as outras ficam à deriva. E é isso que o sistema quer. É isso que o nosso inconsciente coletivo faz. Esta consciência de massas faz. Esta engenharia social promove esta desintegração cada vez maior, da individualidade do ser humano, que o liga a si, ao tudo, não é? E ao grande cosmos. Por isso, quanto mais separado, quanto mais desintegrado, melhor para o sistema. E se é assim que tu te encontras, eu espero que aproveites este momento que estás-me a ouvir para poderes refletir. Se assim não é, pois então só te posso felicitar e dar-te força para continuar então o teu caminho, porque de facto cada vez mais a força que nos empurra para este jogo de massas é cada vez maior. Já para não falar de realidades mais orientais que rapidamente se vão alastrar por todo o globo, e aí sim, se o cerco já era maior, o cerco será enorme. Enorme. Por isso, antes que esse momento chegue, e eu não estou aqui a profetizar nada, é apenas algo que naturalmente vai surgir em muito pouquinho tempo. Por isso não é nada que o Miquel está aqui para inventar. Por isso aproveita estes momentos, aproveita esta fase da tua vida para poderes fazer este stop, refletir and go de seguida. Mas então, como manter um alto padrão energético? Primeiro, o alto padrão energético é feito por uma frequência cada vez mais alta, mais elevada daquilo que é o nosso magnetismo. O magnetismo, não é? É aquilo que existe dentro de nós, mas também à volta de nós. É a nossa aura, o nosso espírito, o nosso campo eletromagnético. Ora, este magnetismo é uma das três grandes propriedades daquilo que é a nossa constituição. Temos a parte química, não é? A parte elétrica e, por fim, a parte magnética. É a mesma coisa que dizer que temos a matéria, temos a energia e temos informação. Por isso, magnetismo é a mesma situação que termos informação. Informação de alto nível ou informação de baixo nível. E isto de forma lata, de forma muito simples, para que possas compreender e facilmente chegar aonde nós queremos chegar. Por isso, um baixo padrão de informação, não é? É aquilo que nós temos hoje em dia aos pontapés. Temos baixas ondas de frequência pelos telefones, pelas internets, pelos rádios, por tudo, pelos satélites, por tudo. Alto padrão de energia, não é? De ondas de frequência, são também os nossos chakras superiores e é aquilo que nos liga a uma vida divina, liga-nos aos astros, à dança das esferas, né? Ao grande cosmos. E isto é o mesmo que dizer que ou nós nos balizamos por frequências, por exemplo, falando desta analogia com os nossos chakras, com o nosso próprio campo, com chakras os inferiores, que nos liga à materialidade propriamente dita e por isso nos liga aos nossos impulsos, aos nossos instintos, ao nosso inconsciente, da qual nós não conseguimos ter força necessária para o controlar e por isso somos controlados constantemente por toda esta carga de informação que vem do inconsciente, seja individual ou coletivo, né? E do contrário, nós temos faixas cada vez mais altas, né? No qual nos é permitido refletir, observar, inquirir, ter pensamentos cada vez mais elevados e, acima de tudo, começar a desenvolver um plano mais intuitivo, uma racionalidade mais intuitiva, que é de uma mente superior, já é uma das propriedades do nosso espírito, na qual nós não precisamos de andar aqui a buscar matéria, de andar aqui a buscar pensamentos, de construir uma linha de raciocínio lógico. Não, a informação vem, ela desce do alto. Né? Simplesmente vamos lá buscar e faz-se presente para esta situação. E simplesmente eu sei. Não sei como sei, mas eu sei. Eu sei fazer isto, eu sei fazer aquilo, eu sei desta realidade, eu sei da outra, eu sei daquela outra. E porque aconteceu e como aconteceu. E este ponto tem a ver com aquele e com o outro e com o outro. E isto acontece com este plano mais intuitivo. Que depois se pode desmultiplicar, não é? Em variadíssimas faculdades.
E o nosso campo cerebral, não é? O nosso cérebro e o sistema nervoso está altamente preparado para um sem número de faculdades diferentes, complementares entre si, que depois, dependendo da característica intrínseca de cada um, vai desenvolver uma em prol da outra, ou um conjunto delas em prol de outro conjunto. E está tudo certo. O importante é que venha do alto, não que venha de baixo, dos nossos instintos, dos nossos impulsos, da nossa animalidade. É a dita antiguíssima batalha, não é? Entre o bem e o mal, não é? Entre um plano superior de uma intuição, não é? De um plano mais espiritual, da nossa essência, do nosso espírito, são as forças do bem contra estas forças do mal, não é? Que é esta animalidade que todos nós também possuímos e da qual também fazemos parte. Okay? Daí essa representação do Arcanjo Miguel. Por exemplo, por exemplo, hum, estava eu a dizer então que cuidar da saúde deste campo magnético, desta informação que reside em nós, dentro e à nossa volta, é extremamente importante a nível físico e subtil. E como é que nós podemos fazer isso? Pelo nosso estilo de vida. A resposta é muito simples: pelo nosso estilo de vida. Não tem a ver com o trabalho. Tem a ver com a forma como nós vivenciamos, em primeira instância, por dentro, os nossos valores, a nossa ética, a nossa moral, e a forma como nós depois externalizamos todo esse conjunto de valores. E por isso é a forma em que se materializa no sentido em como nós nos alimentamos. Que tipo de escolhas eu faço para me alimentar? Será que eu como qualquer coisa que vendem por aí fora, que vendem nas televisões, que nos querem vender na rádio, que nos querem vender, olha, aqui na internet, em todo lado? Será que eu ingiro qualquer coisa, tudo certo? Ou será que eu sou específico? Será que eu sou hum, consciente das escolhas que tenho que fazer e por isso eu sei que nesta fase da minha vida estou a precisar disto, disto e disto. E por isso eu vou buscar este alimento, este, e construo a minha base alimentar. Eu não estou a herdar uma base alimentar, dita da pirâmide, não é? Que este conceito que nos venderam dos anos 50, 60, agora do século XX, muito ocidentalizado, muito muito bonitinho, mas que é tudo mentira. A pirâmide alimentar, cada um deve construí-la mediante o seu contexto, mediante a sua fase de vida. Não existe esse padrão generalizado. Isso é engenharia social. Era aquilo que estava a falar ainda há pouco. Ok? Cada povo, cada pessoa, cada sociedade, cada grupo, não é? Dependendo da sua cultura, tem a sua forma de estar, a sua forma de vivenciar. E tu também tens a tua forma de estar. E o teu corpo pede-te coisas muito específicas que não pedia há 5 anos, que não pedia há 10 anos, que não pedia há 30 anos, seja lá qual for a idade. Então, uma boa base alimentar. E eu também não estou a dizer só que é tendencioso, por exemplo, para o veganismo, para o vegetarianismo, ou só de frutas, ou só disto. Não. Varia consoante a fase e o contexto da pessoa. Ponto. Acabou o texto. E volto a repetir. A base alimentar varia única e exclusivamente da fase e do contexto que a pessoa está a passar. E por isso tudo é válido, desde que, obviamente, de forma natural, alimentos naturais, colocando de fora tudo aquilo que é industrializado, tudo aquilo que é produzido em laboratório, isso não. Agora, tudo aquilo que é natural varia consoante a nossa fase e o nosso contexto. E isso vai promover também que nós possamos ter o devido cuidado com a nossa purificação. Então, nós nutrimos, não é, com uma boa alimentação e nós purificamos também com exercícios. Não é? Saber drenar os nossos órgãos internos. Não é? É extremamente importante. Da mesma maneira que nós cuidamos da nossa higiene, não é? Diariamente ou semanalmente, sei lá quando for, a lavar os dentes, a lavar a cara, a lavar o corpo, a lavar o cabelo, toda esta purificação, não é? E entretanto, ao longo deste último século, se tornou claro para o ser humano que é fundamental, e ainda bem,
Mas existem outras instâncias de nós, não é? Do nosso corpo, da nossa máquina, que também necessita disso. Então essa purificação, esses exercícios de purificação são fundamentais, não é? Para quê? Para cuidar deste nosso campo magnético. Esta informação que reside em nós e que nós transportamos. E que a todo momento vai variando consoante os nossos hábitos, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Ok? Então, nutrição e a purificação. O que entra e o que sai. Mas também exercício físico, que é fundamental, que eu já tenho vindo a falar muito, né? Principalmente lá no canal do YouTube. Aquilo que é um bom descanso, não é? O movimento, mas também o descanso, não é? E parece que estou sempre aqui a falar de complementaridades, não é? Se nutrimos, purificamos. Se movimentamos, também descansamos. E é fundamental isto. Esta lógica, não é? Destes opostos, destes complementares, em que não existe o bem e o mal, são complementares, é importantíssimo nós sabermos equilibrar no nosso dia a dia. De preferência em cada um dos dias. Não é? Por isso, esta ideia desta arquitetura cósmica, desta arquitetura universal. Para que nós consigamos, dia a dia, não é? Conseguir construir o melhor possível. Não de forma obsessiva, obstinada, de forma doentia, não é isso. Mas saber construir com um bom senso, com um nível de informação cada vez mais alto, construir um estilo de vida saudável e equilibrado para nós próprios. Porque essa é a raiz de tudo. Tudo o resto na nossa vida, relações íntimas, familiares, amizades, trabalho, com colegas, com o chefe, com este, com os vizinhos, com todos, advém como consequência direta desta primeira instância. E daí, hoje em dia, tanto se falar, não é? Está tanto em voga a história do amor próprio, o amor próprio, o amor próprio. Certo. O amor próprio como um meio, não como fim. A ideia do projeto não é ficarmos somente em nós. Isso não. Isso é uma ideia altamente distorcida, mal trabalhada. É aproveitar o bem para o mal. O amor próprio, sim, como um meio, como início e meio de uma jornada, mas o fim é sempre esta comunicação, é sempre esta partilha, é sempre esta troca, esta interação entre o eu, os outros, a humanidade e o cosmos. Não é só eu e o outro. Há várias instâncias, vários níveis deste outro. Não é para esta troca. Esse é o fim último. Porque nós pertencemos a este grande a este grande oceano. Nós não somos uma partícula altamente individualizada e separada do resto. Não. Nós precisamos de nos conhecer, de nos perceber, para depois, ao misturarmos, ao percebermos que fazemos parte de uma só consciência, nós sabermos em paralelo, de forma complementar. Eu sou o todo, mas também sou um. Eu sou um, mas também pertenço ao todo. E vivencio tudo, mas não deixo de ser um. Okay? São noções importantes que convém que comeces a perceber que é assim que funciona. Então, para cuidar do nosso, não é, alto padrão energético, cuidar da nossa saúde, beabá, e tem que ser. É muito difícil, cada vez vai ser mais difícil, não é? E o desafio é mesmo este, é cortar pelas bases, cuidar da nossa saúde física e magnética, será cada vez mais difícil, e por isso eu friso tanto isto, não é? Nas lives, nos vídeos, nas mentorias que faço regularmente, friso constantemente e cada vez mais, porque é cada vez mais dificultada esta tarefa. Não é? Com as indústrias farmacêuticas, com indústrias de tudo e mais alguma coisa, cada vez é mais dificultado. E por isso, é fundamental ter esta consciência para a harmonia, para o equilíbrio, para aquilo que é saudável e natural. Mas depois nós temos também que cuidar da nossa condição psicológica. Já nem falo tanto da espiritual, isso virá depois, que também é importantíssimo. Mas há outras instâncias mais basilares, mais terrenas, que enquanto não forem devidamente cuidadas, esta saúde magnética, esta informação que reside na nossa matéria e na nossa energia, toda ela vai por água abaixo. Toda ela vai para níveis baixíssimos de frequência energética. E atenção, isto é ciência. É ciência aliada ao melhor da espiritualidade.
Não é querer ver unicórnios no ar. Isso não. É ciência. É empírico. É observável. É mensurável. E por isso é altamente espiritualizado. Ok? Baixíssimas frequências de onda magnética, deste nível de informação cada vez mais baixo, dos nossos chakras inferiores, das nossas raízes, sem o devido equilíbrio com as partes mais elevadas, vai nos levar para a animalidade. E muitas das vezes somos dominados por impulsos, por instintos, por desejos, não é? Que é aquilo que todas as vias esotéricas tanto falam, peço desculpa, que nós devemos combater, não é? Em nós mesmos. E daí a vitória da luz sobre as trevas, ou sobre as sombras, não é? A vitória do bem sobre o mal. E por isso, eu digo tanto, hoje em dia, da forma como isto está agrilhoado, também a nossa condição psicológica está agrilhoada. Apesar de nós vermos muitas manifestações de rancor, de ódio, de injustiças, de vinganças por aí fora, a verdade é que na sua raiz, todas elas têm a manifestação naquilo que é um desajuste profundo, enorme, colossal, desta condição psicológica. E tem muito a ver com o quê? Com este desequilíbrio desta energia primordial que é da raiva. Da raiva reprimida em determinados momentos da nossa vida que são cruciais para nós, que ficam timbrados, carimbados, não é? Que são como os grandes traumas da nossa vida. E fica ali a raiva imprimida, que depois, mais tarde, uma vez que não é trabalhada esta raiva que ficou ali reprimida, rígida, não é? Cheia de carapaças, ela um dia mais tarde vai-se revoltar, ou melhor, vai-se revelar a ser de vingança, na injustiça, no ódio, no rancor, em tudo aquilo que é esta sede de animalidade para consigo próprio, para com o mundo. E será altamente danoso, aliás, como é e como tem sido sempre, e será cada vez pior, uma vez que o circo é cada vez maior, será cada vez maior também esta animalidade. E por isso se verá muito e muito e muito cada vez mais casos de depressão, cada vez mais casos de esgotamento, cada vez mais casos de burnout, cada vez mais casos de assassinatos, de atos de extrema violência, de suicídios. Tudo porquê? Porque são fenómenos que acontecem da nossa animalidade, que vêm todas ao de cima, e por isso o nível de informação é baixíssimo, não é alto, é baixíssimo, e isso só mostra que o nosso campo magnético está altamente desqualificado. Está lá embaixo, na penumbra, nas sombras. Okay? Então, é fundamental nós, para retirarmos estas nossas carapaças, cuidarmos da nossa condição psicológica. Fazer terapia, fundamental. Participar num programa de transformação interior, fundamental. Fazer, por exemplo, a terapia do grito é fundamental. Eu, por exemplo, quantas das vezes, e por isso é que eu gosto de dar muitas das vezes o meu próprio exemplo, eu vou treinar, como por exemplo vou treinar daqui a pouco, a seguir esta live, que já está mesmo por terminar, já está na nossa hora. Eu aproveito, não sempre, mas sempre que é necessário, para ir fazer um exercício do grito também. Eu vou a correr, vou na minha oração, vou na minha contemplação, vou na minha interioridade, a cuidar do meu corpo, a cuidar da minha respiração, a cuidar de tudo aquilo que tem a ver com a saúde da minha máquina, enquanto vou correndo, mas em paralelo, sempre que necessário, eu revejo as situações que me foram difíceis, né, de um ponto de vista psicológico, emocional, racional, e permito-me deitar cá para fora. E por isso, quem me vê nas horas de madrugada, vê o Micael muitas das vezes a correr pela rua fora aos gritos, a falar alto, sem problema. Porquê? Porque eu estou-me a permitir a deitar cá para fora. Parece aquela ideia de tolinho, de doido? Não. Eu estou a fazer terapia. Esta autoterapia. Porque é a minha consciência superior que observa a inferior e diz: olha, eu estou aqui como o teu pai, eu sei que tu ainda és uma criança e que precisas do teu colinho. Eu vou-te deixar fazer a tua birra para depois te poder ajudar. Mas precisa de haver este momento de birra, este momento de deitar cá para fora. E eu permito-me fazer isso. Ok?
Poder ir para um lugar isolado, pegar numas pedras, atirar, bater, fazer, pegar numas almofadas, deitar cá para fora e bater nas almofadas. Isso é fundamental para nós retirarmos as nossas couraças que ficam, não é, na nossa musculatura ao redor do corpo. E por isso, olha, tem já aqui uma panóplia enorme de exercícios que podes aproveitar para o teu dia. Tá? Não te deixes enrijecer só nesta forma de estar. Não. A forma de ver de um iniciado é abrangente, é alargada. E por isso tudo é importante. A alimentação é importante, o exercício é importante, a purificação é importante, a saúde psicológica é importante, as nossas emoções são importantes. Revermos os nossos dias, revermos os nossos traumas, revermos todas as situações que nos incomodam são importantes para que o nível de informação magnética, não é, vá subindo gradualmente. E então, quando chegar a um determinado patamar, nós começamos a ver, no nosso dia a dia, que outras faculdades começam a acontecer. Então eu começo a ter uma intuição cada vez mais afinada, começo a ver coisas, a sentir coisas, começo a ter um conjunto enorme de capacidades em mim mesmo que antes não via. E isso vai-me permitir o quê? É para fazer aqui o show-off? Não. É para servir de palhaço aqui para o circo? Também não. Ninguém precisa de plateia. É para que nós consigamos construir o melhor estilo de vida, e isso pressupõe consciência sobre a sua própria vida para cada um. Okay? E por aqui me fico. Não me vou demorar mais. Já são 7 menos um quarto. Estamos no período da aurora. É um momento importantíssimo. Eu vou aproveitar no lugar onde estamos atualmente a morar. Neste momento não está a chover. Ontem choveu imenso. Hoje não. Tem pouquinhas nuvens. Dá para ver aqui pela janela. Tem pouquinhas nuvens. Vou aproveitar. Aproveita tu também. É um momento ótimo. Mesmo que esteja um plano no céu bastante nublado, não importa. Olha para o céu. Existem minúsculas partículas luminosas, que são os fótons, que bailam de um lado para o outro. E tu, se tiveres essa sensibilidade visual, te deixares contemplar, tu vais ver e observar constantemente. Há coisinhas que se mexem. É essa energia. Essa energia é absorvida por nós, pelo nosso campo. Essa informação e a informação que reside nesta hora do dia, na aurora, no nascer do sol, é puríssima. É fundamental para que nós consigamos ter a nossa bateria carregada da nossa máquina. Os carros elétricos hoje em dia mostram isso. Durante a noite têm que carregar para que possam funcionar durante o dia. A nossa maquinaria do nosso corpo é exatamente igual. Precisam de carregar nestes momentos, nascer do sol, o pôr do sol, para que possam funcionar saudavelmente durante o dia e depois durante a noite. Ok? Não me demoro mais. Agradeço imenso a quem me esteve a ouvir, a quem esteve aqui a assistir. Um grande abraço. Minael, tenha um bom dia para ti, um bom domingo. Está bem? Até à próxima. Espero que estes conhecimentos se possam transformar em experiências, das experiências em ilações e das ilações em sabedoria, né? Para que possas construir o melhor estilo de vida possível para ti. Ok? Vemo-nos. Até à próxima. Um grande abraço.